18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, são 6 horas e 1 minuto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos, hein? Mais uma vez, mais uma noite, começando mais uma edição do programa 18 horas. A notícia e a informação para você até às 7 da noite, nesta terça-feira, dia 26 de maio de 2020. Karime Leão, Carlos Júnior, Cid Soares e a equipe de jornalismo aqui do 18 horas, a equipe de jornalismo da Mix FM, começando mais um programa para você. Karime, tudo bem? Boa noite. Muito boa noite. Tá tudo ótimo, tudo lindo e maravilhoso. Obrigada pela sua companhia. Você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix, estamos juntos até às 7 da noite do programa 18 horas. Muito boa noite, Cid Soares. Cid Soares. Hello, babies. Olá, Hello, querido, tudo bem? Certo. Tudo bacana. E olha como eu prometi, tem dica, hein? Dica de cinema. Aí, quer vir logo? Vambora. Dica de cinema ou dica de filme? Claro. Oh, não, cinema, né? Pra quando voltar, né? Cinema, é um cinema. Cinema em casa. Cinema em casa. Tá bom, olha, tá passando, começou uma série agora muito boa, chamada White Lines. É uma das recentes séries aí que tá passando, também assinada pelo mesmo diretor da Casa de Papel. Assim. Tá, repete o nome, perdão, repete o nome da série? White Lines. Linhas brancas. Certo, vai lá. Não vai esquecer, Karime, porque é um filme carregado de visual bacana, rodado em Ibiza, né? Ibiza. Tem muitas cenas nas cidades da Espanha, muita música boa, enfim. É uma série ou é o filme? White Lines, é uma série. Uma série, legal. White Lines. Boa. Tá dando a dica então do Cid Soares. Vou assistir, é bom que a gente viaja um pouco, né? Sem sair de casa, lógico. afinal de contas é o que temos. É isso aí. É isso aí. Muito obrigada. Valeu, Cid. 6 horas e 2 minutos em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Karime, vamos juntos mais uma vez, mais uma edição do 18 horas pra você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Bem, olha aí, nesse período de isolamento social, com restrições para atividades econômicas, muitas pessoas estão precisando de ajuda. E nesse momento, hein, pessoal, é que a gente pode praticar boas ações. Exatamente. Uma alternativa é ajudar instituições de apoio aos mais necessitados, como faz o Instituto Rei Davi, que é uma organização de sociedade civil que trabalha a proteção básica de famílias com serviços como atendimento social e psicológico e atende diretamente a 152 famílias. E com isso, nós podemos falar que a organização está arrecadando alimentos como arroz, feijão, macarrão, açúcar, ou seja, gêneros não perecíveis, ok? Para ajudar essas famílias durante o período de quarentena, o posto de coleta funciona na rua Marquesa de Alorna, número 3, Nova Esperança. Ou você pode também entrar em contato pelo WhatsApp 992354544. 18 horas. Muito bem, agora são 6 horas e 3 minutos em Manaus. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Boa noite para você que está na sintonia certa. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Bom, e hoje mais, um governador de estado foi alvo de operação da Polícia Federal. Desta vez foi o governador lá do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC. O Witzel foi um dos alvos da Operação Placebo, deflagrada hoje pela Polícia Federal, que fez busca e apreensão na residência oficial do governador, que é o Palácio Laranjeiras, e na outra casa de Witzel, no bairro Grajaú. Ao todo, 15 equipes da Polícia Federal participam da ação, que tem como objetivo apurar os indícios de desvio de recursos públicos da área da saúde do estado na pandemia do coronavírus. Bom, 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos, sendo que 10 na capital, lá no Rio de Janeiro, e 2 na cidade de São Paulo. Os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça a pedido da Procuradoria-Geral da República. A operação teve como alvo principal a primeira-dama do Rio de Janeiro, Helena Witzel, mulher do governador Wilson Witzel. Foram identificados depósitos bancários feitos por empresários envolvidos em denúncias de corrupção na conta da primeira-dama. Também foi autorizada a apreensão e quebra de sigilo de telefones celulares que foram apreendidos durante a operação. Pois é, olha, Karime e Carlão,
Vale lembrar que a Procuradoria-Geral da República também pediu para investigar os governadores do Amazonas, Wilson Lima, e do Pará, Helder Barbalho. Mas como o processo corre em segredo de justiça, não se sabe ainda se o Superior Tribunal de Justiça autorizou. Mas nos bastidores políticos é dada como certa também uma operação da Federal aqui no Amazonas. 18 horas. Olha, e hoje o Tribunal de Justiça do Amazonas julgou inconstitucionais artigos do regimento interno da Assembleia Legislativa do Amazonas que tratam da lei do impeachment. Mas a Assembleia informou que o impeachment de Wilson Lima não está embasado nesses artigos, o que possibilita o andamento do processo de afastamento do governador Wilson Lima e do seu vice Carlos Almeida Filho. Vamos conferir essa história com o repórter Azaf Augusto. O Tribunal de Justiça do Amazonas, por maioria dos votos, manteve a liminar do desembargador Wellington José de Araújo, que suspendeu o andamento do processo de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida na Assembleia Legislativa do Amazonas. Os desembargadores entenderam como inconstitucional os artigos do regimento interno da Assembleia que tratam do processo de impeachment. Porém, o desembargador Flávio Pascarelli afirmou que a decisão tomada hoje não tem o poder de suspender o impeachment de Wilson Lima, já que ele não está embasado nos artigos declarados inconstitucionais. No entanto, a decisão do tribunal foi tomada mesmo com a informação do advogado da Assembleia Legislativa de que a Casa não está utilizando no processo de impeachment do governador Wilson Lima as normas consideradas inconstitucionais pela decisão que suspendeu o processo. Com isso, a Assembleia pode seguir o rito do afastamento do governador, já que o seu advogado declarou que não está embasando o processo em artigos inconstitucionais do regimento ou da Constituição do Estado, mas sim em parâmetros federais. Seguido o desembargador relator Wellington José, os demais membros da Corte aprovaram medida cautelar também determinando a suspensão de processos eventuais de crime de responsabilidade que tenham como base os artigos do regimento interno da Assembleia Legislativa. Vale lembrar que existem 8 processos de impeachment protocolados na Assembleia nos últimos 2 meses. Apesar do plenário acolher integralmente as alegações do deputado Dr. Gomes de que os artigos do regimento interno da ALEAN contrariam a Constituição Federal, o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, poderá ingressar com um novo recurso. Consultada, a Assembleia Legislativa informou que vai se manifestar sobre a decisão após análise da Procuradoria da Casa. Azaf Augusto para 18 horas. 18 horas. Vamos falar agora sobre a comissão que vai investigar a saúde do Amazonas. O deputado delegado Péricles é eleito presidente da CPI e Fausto Júnior, o relator. Mas a escolha dos outros integrantes que vão compor a chamada CPI da pandemia gerou conflitos na Assembleia Legislativa do Estado, como mostra a repórter Odineia Araújo. A escolha dos membros da comissão da CPI da pandemia repercutiu hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas. Os blocos políticos indicaram os nomes dos possíveis membros. Ontem, o presidente da Casa, Josué Neto, designou os 5 membros titulares que vão compor a comissão de investigação. Delegado Péricles, do PSL, Fausto Júnior, PRTB, Dr. Gomes, PSC, Serafim Correia, PSB e Wilker Barreto, do Podemos. A maioria da composição tem adotado posição contrária ao governo do Estado. Na sessão de hoje, os deputados tentaram impedir a primeira reunião da CPI, convocada pelo presidente provisório, o deputado Serafim Correia, o membro com mais idade. O deputado Felipe Souza, o último que assinou a CPI, foi o primeiro a questionar o fato de ter ficado de fora da comissão. A idade de parte está errada, eu sou o mais velho do grupo. Pois é, recorra, o deputado Felipe Souza, recorra de forma administrativa ou judicial. Isso aí eu... É o que me resta, infelizmente. É uma péssima resposta que Vossa Excelência dá. A nossa casa tem que recorrer à justiça. Você quer? Ele não consegue resolver o problema interno. 15 horas. Respeitar o regimento. Vamos respeitar o regimento, senhor presidente. Mas quer que eu faça o quê? Vamos respeitar o regimento. A líder do governo na Casa, Joana Dark, questionou a escolha dos nomes. Eu não estou discutindo o mérito, eu não estou discutindo quem deve estar, mas eu estou discutindo que as regras devem ser seguidas de forma igualitária a todos, e isso não está acontecendo. Gostaria também de ter respostas sobre isso. Por que, deputado Serafim? E se ainda existe erro na composição da CPI, hoje não pode acontecer uma reunião. O deputado Serafim Correia manteve a convocação. Eu vou cumprir logo com a parte que me cabe.
Se depois a justiça mandar desfazer, todo respeito à justiça. Eu nunca desacatei a justiça. O Partido Progressista ameaça entrar na justiça contra a formação da CPI. No dia 19, a Justiça do Amazonas suspendeu a instalação da CPI da pandemia a pedido da deputada Alessandra Campelo, do MDB. O pedido de criação da CPI é do deputado Péricles. A comissão vai investigar o caos na saúde, especialmente no combate ao coronavírus. A investigação deve alcançar os governos anteriores. Na primeira reunião virtual da CPI, o deputado delegado Péricles foi eleito presidente da comissão. A comissão parlamentar de inquérito realmente não é para caçar bruxas, não é para simplesmente imputar responsabilidade a quem não tem direito, não é para passar também a mão na cabeça de ninguém. Devemos apurar os fatos e fazer de forma justa todo o nosso trabalho, de forma transparente e séria. É isso que eu desejo. Eu tenho certeza que todos aqui têm esse entendimento também. O deputado Fausto Júnior foi escolhido como relator. Amanhã vai haver reunião extraordinária da CPI para discutir requerimentos e escolha dos membros suplentes. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, olha, as denúncias no governo Wilson Lima continuam a pipocar. A denúncia agora envolve a contratação da empresa Manaus Táxi Aéreo por R$4.100.000 para transporte de pacientes de Covid-19 do interior para Manaus. Os detalhes vamos conferir agora com Azaf Augusto. O Ministério Público Federal do Amazonas, MPF, instaurou um inquérito civil para investigar o contrato de prestação de serviço do governo do Amazonas via Secretaria de Saúde, SUSAM, com a Manaus Táxi Aéreo, no valor de R$4.100.000 para o transporte intermunicipal e interestadual em UTI aérea de pacientes em estado crítico, suspeitos ou confirmados com Covid-19. A informação foi publicada no Diário Eletrônico do MPF, que considerou graves fatos noticiados em relação ao serviço contratado. O procurador da República, Tiago Augusto Bueno, explicou que recebeu relatos graves de má prestação desse serviço e que, por isso, instaurou um inquérito civil para apurar. Há relato, inclusive, da morte de um paciente em Boa Vista do Ramos que esperou por 2 dias o transporte aéreo para a capital. Esse transporte acabou não acontecendo e o paciente morreu no interior. Para apurar o ocorrido, foi instaurada essa investigação e foram requisitadas da Secretaria de Estado da Saúde informações sobre esse contrato. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que a contratação de serviços de UTI aérea para atender pacientes graves, vítimas de Covid-19 do interior, seguiu todas as normas preconizadas pela Lei 8.666, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. Informou ainda que o contrato está publicado no Portal da Transparência e que prestará todas as informações que se fizerem necessárias ao Ministério Público Federal no processo. Azaf Augusto para 18 horas. Bom, e a reabertura do comércio a partir do dia 10, né? Do dia 1º, aliás, dia 1º de junho deve ser por ciclos, hein? A cada 14 dias, novos segmentos vão ser reabertos. Comércio de rua e shoppings estão no primeiro ciclo, mas somente as lojas de serviços específicos como vestuários, calçados, artigos para casa e serviços médicos. Os detalhes dos quem nos traz aí é a repórter Odineia Araújo. Pelas propostas apresentadas no primeiro ciclo de atividades, reabertas estão os shoppings, mas apenas as lojas de serviços como artigos esportivos, para casa, vestuário, acessórios, calçados, óticas, lojas de móveis e colchões, joalherias e relojoarias, comércio de artigos médicos e ortopédicos e lojas de variedades. Também devem começar a funcionar o atendimento presencial médico e odontológico, pet shops, serviços de publicidade, agências de turismo, concessionárias e revendas de veículos em geral, serviços públicos essenciais, mas com agendamento prévio, e floriculturas. Na reunião de ontem, também foi tratado sobre o funcionamento do comércio de rua. Colaboradores do grupo de risco com comorbidades não devem voltar a trabalhar. As empresas que fazem parte do primeiro ciclo devem providenciar a aferição de temperatura na entrada do estabelecimento, o uso de máscaras tanto para clientes quanto para
para funcionários, álcool em gel, local para lavar as mãos, limpar várias vezes o chão e demarcar a distância de 1,5 metro para as empresas que atendem com filas. Os ciclos vão ser em períodos de 14 em 14 dias. No dia 15 de junho, inicia o segundo ciclo de abertura das atividades econômicas, onde estão os restaurantes, cafés, padarias e fast food para consumo local. No dia 29 de junho, abrem as atividades incluídas no terceiro ciclo, entre elas as igrejas e templos religiosos, academias e feiras livres. Pelo calendário ainda não apresentado oficialmente pelo governo do estado, no quarto ciclo, em 6 de julho, abrem as escolas particulares e cinemas. No quinto ciclo, em 3 de agosto, estão incluídos os bares. E no sexto ciclo, em setembro, reabrem as casas de shows e eventos. Procuramos saber com a Prefeitura de Manaus se ela está de acordo com o retorno das atividades econômicas a partir da segunda-feira que vem, mas não recebemos retorno até o fechamento desta matéria. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, no entanto, vem comentando sobre ter cautela nesse tipo de decisão. No dia em que o governador anunciou a abertura gradual do comércio, a partir do dia 1º de junho, no domingo, o Amazonas registrou o menor índice de isolamento social, 44,6%. Volto com vocês. E o prefeito Arthur Neto, ele se manifestou sim, se posicionou no fim da tarde de hoje sobre a reabertura gradual do comércio aqui em Manaus a partir do dia 1º. O prefeito disse que os órgãos públicos municipais não essenciais só voltam quando tiver segurança na saúde do Amazonas. Vamos conferir. Está prometida a abertura para o dia 1º de junho. Eu estou olhando isso com muito cuidado, porque volto para as aulas os meninos do ensino e as meninas do ensino médio. Os meus não voltarão para as aulas antes de 1º de agosto. Eu acredito que cautela e caldo de galinha não fazem mal a ninguém. E adoraria não estar certo, adoraria que estivesse tudo bem, não acontecesse nada demais, a gente pudesse abrir tudo, mas eu quero também fazer uma advertência para as pessoas. Não vamos criar nas pessoas uma falsa ilusão. Você está ouvindo 18 horas. E mesmo no período de pandemia, a arrecadação do governo do Amazonas continuou crescendo. De janeiro a maio, a arrecadação do estado registrou aumento de 176.200 mil reais a mais do que o mesmo período do ano passado. É exatamente isso, Karime. Só de janeiro a 25 de maio de 2020, a receita do estado foi de 7 bilhões e 576 milhões de reais. No mesmo período, no ano passado, ou seja, janeiro a maio, foi de 7 bilhões 399 milhões de reais. Estamos falando aí um crescimento de 2,38%, o que dá em valores 176 milhões de reais a mais este ano. E os dados estão no portal da Transparência Fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda. Esses números contrariam as declarações do governador Wilson Lima de que o coronavírus estava reduzindo em 25% a receita do estado. E o deputado Serafim Corrêa, do PSB, destaca que mesmo faltando apenas 6 dias para acabar o mês de maio, o crescimento da arrecadação do estado já é um fato consumado. Vamos conferir o que o deputado disse sobre o assunto. Os piores meses foram março, abril e maio. E com esses meses muito ruins, aqui está o resultado. Vejam, a arrecadação não caiu. Ao contrário, ela cresceu 176 milhões de reais. E notem, o mês de maio de 2020 ainda não terminou. Eu estou comparando janeiro a maio de 2019 com janeiro a maio de 2020. Embora maio de 2020 ainda não tenha terminado, ainda faltam 6 dias, porque esses dados foram de ontem. O crescimento da arrecadação foi de mais de 176 milhões. Eu creio que o crescimento acumulado vai dar entre 300 e 400 milhões. 18 horas.
Milhão, são 6 horas e 20 minutos em Manaus. Muito boa noite para você que está em 100,7 aí no melhor mix do Brasil. Vamos com a primeira da playlist de hoje. E recentemente, em Rockstar do rapper DaBaby recebeu aí certificado de ouro por bater a marca, né, do equivalente a 500 mil de unidades vendidas lá nos Estados Unidos, hein? Exatamente, Bela Carlão. marca. E a música atingiu o top 5 da Billboard, ficando em 4º lugar na Hot 100. Então vamos abrir a playlist de hoje aqui do 18 horas com Rockstar. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, 6 horas 23 minutos em Manaus. Começamos assim a playlist de hoje em 100,7 no melhor mix do Brasil. Você curtiu aí DaBaby, Rod Reed, Rockstar, foi a música, inclusive. Agora ela é oficialmente aí o maior hit, né? Na Billboard, tá bacana. 6h23 em Manaus. Mix. E o governo do Amazonas revogou o artigo 7º do decreto de 13 de maio deste ano, que suspendia o transporte intermunicipal e interestadual terrestre de pessoas em ônibus e micro-ônibus, públicos e privados, vans e similares, táxis e transporte por aplicativos, inclusive os compartilhados e os tipos de lotação, resguardando as exceções. Ou seja, com isso, o transporte pelas rodovias federais e estaduais voltou a ser autorizado a partir de hoje. Economia. Olha, agora é hora de falar de economia. Pois o polo de bicicletas da Zona Franca, aqui em Manaus, teve a pior queda de produção desde 2011. Nesse mês de abril, Manaus produziu apenas 10 mil bicicletas. A Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas, atribuiu essa queda às restrições ocasionadas pela pandemia do novo coronavírus, como explica a repórter Nathalie Moraes. As fabricantes de bicicletas do Polo Industrial da Zona Franca de Manaus produziram 10.071 unidades em abril por conta da crise do novo coronavírus. Segundo a Abraciclo, o volume é 81,4% menor do que o do mês de março, quando foram produzidas mais de 54 mil unidades. Segundo José Eduardo Gonçalves, diretor executivo da Abraciclo, esse foi o pior resultado de produção para o mês de abril registrado desde o ano de 2011. O que representa essa queda na produção de bicicletas para a economia industrial do estado do Amazonas? Ainda será possível recuperar? A queda de produção de bicicletas em abril reflete uma situação que dificilmente será recuperada ao longo do ano. Afinal, um mês praticamente de paralisação deixa a previsão para o ano bastante afetada e é possível ainda que tenhamos ainda novas quedas em função de que nem todas as fábricas voltaram a operar. Nós temos no momento 75% das fábricas de bicicletas operando no polo industrial de Manaus. Então, é um impacto financeiro que pega de ponta a ponta, da fabricante até o varejo. Mesmo com esses resultados negativos, o setor não deve demitir. Tivemos apenas alguns casos de demissões localizadas numa só fábrica e ainda com a possibilidade de futuramente haver o reaproveitamento desses colaboradores que deixaram a empresa. Para o futuro próximo, não há qualquer perspectiva de que ocorram demissões. Ao contrário, esperamos que a partir do início do segundo semestre, com a produção já bem mais próxima da realidade, exista realmente uma ocupação plena para que as fábricas possam atingir os seus objetivos de produção. O pedido para a reabertura desses estabelecimentos está baseado no fato de que a bicicleta representa uma boa opção de mobilidade urbana em tempos de pandemia. Entre as fábricas em operação, foi adotada aí uma série de medidas preventivas para os funcionários. Por exemplo, termômetros digitais para a medição de temperatura antes da entrada e a mudança no layout na linha de produção para assegurar o distanciamento social entre os funcionários. Nathalie Moraes para o 18 horas. Entrevista do dia.
E o nosso entrevistado de hoje é o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco. Boa noite, presidente. O senhor nos escuta? Boa noite, Karine, Carlos. Boa noite. É um prazer falar com vocês mais uma vez. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Então, presidente, todas as fábricas do Polo Industrial de Manaus já voltaram a funcionar? Não, nós temos ainda 35% das fábricas que estão paradas ou operando abaixo de 40% da sua capacidade. Que estão operando acima de 80%, são 40% apenas das fábricas. Isso por quê? É fácil de explicar, né? O isolamento social provocou o fechamento do comércio. Nós estamos ouvindo a questão da bicicleta, o mesmo acontece com a motocicleta. As concessionárias de motocicleta todas fechadas, não tem nem para quem entregar os produtos, né? Então, agora, com a expectativa do afrouxamento dessa questão do isolamento social em alguns estados do país, as empresas começam a retomar suas atividades e a expectativa é que nós tenhamos um aumento dessa atividade em junho, com uma média de atividade nas empresas em torno de 70%. Presidente, a Moto Honda é uma das empresas, né, que está retornando às atividades, né? Retornou ontem, depois de várias semanas, inclusive, totalmente fechada. Está abrindo e implantando mais de 200 ações de prevenção do protocolo para se evitar aí propagação do vírus. Isso está sendo adotado por outras empresas ou ainda é uma atitude isolada lá da Moto Honda? Não, o protocolo ele já está implementado nas empresas desde março. Algumas empresas têm um protocolo um pouquinho diferente das outras, mas basicamente a aferição de temperatura, o distanciamento social, né, 1,5 metro pelo menos das linhas de produção, a redução de pessoas no transporte das empresas, nos refeitórios e álcool gel. Isso todas as empresas estão fazendo. Existe a recomendação para todos os funcionários para que qualquer sintoma, qualquer mal-estar, que eles comuniquem à empresa que eles não vão à empresa trabalhar, para evitar essa possível contaminação no ambiente fabril. E algumas empresas, isso não são todas, algumas empresas estão adotando a aplicação do teste rápido nos seus funcionários. Algumas fizeram antes do retorno das férias coletivas e outras estão fazendo para aquelas pessoas que tiveram contato com alguém contaminado ou que na família tem alguém contaminado, para evitar que essa pessoa leve também o vírus para dentro da fábrica. Porque não é o nosso objetivo assegurar que o trabalhador não será contaminado, porque ele não fica 24 horas dentro da fábrica, ele tem a vida familiar, a vida social dele. Mas o objetivo desse protocolo é garantir que a pessoa infectada não adentre o ambiente fabril, reduzindo o risco de um contágio em massa por conta do contingente que nós temos dentro das fábricas. Presidente, boa noite. Já é possível ter uma ideia do prejuízo que o setor industrial do Amazonas teve desde que a pandemia chegou ao Brasil no início de março? Se nós considerarmos, como vocês falaram, no mês de abril nós tivemos 90% praticamente do polo industrial parado. Algumas empresas prorrogaram essa paralisação usando suspensão de contrato ou banco de horas pelo mês de maio. Nós podemos considerar que pelo menos um mês de faturamento do polo foi perdido esse ano, né? Se perguntar quanto é o possível impacto do faturamento, se nós pegarmos o ano passado, que foi faturado 103 bilhões de reais, é um dozeado desse valor, pelo menos, em faturamento. O que me assusta é ouvir a matéria anterior de que o Estado continua tendo aumento na arrecadação, né? Se o comércio está parado já há 2 meses, a indústria está parada, nós ficamos um mês parados praticamente em todas as atividades, essa inércia da cobrança de impostos está me assustando.
Presidente, em relação ao trabalhador, né, a gente pode verificar aí o quanto de demissões nós tivemos durante esse período de isolamento, de fechamento de fábricas? Karine, nós não tivemos informação de nenhuma demissão causada por conta dessa pandemia. O que nós temos, e isso é normal, são alguns segmentos que têm atividade numa sazonalidade menor nesse período do ano. Por exemplo, o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele tem o pico da produção no segundo semestre, que é exatamente para atender a chegada do verão, principalmente nas regiões sul e sudeste, mas também no nordeste. Agora, no primeiro semestre, somente na metade do primeiro trimestre e para o segundo trimestre, essa atividade cai porque é o inverno nessas regiões, né? Então, nesses segmentos, sim, nós tivemos os ajustes, mas dentro da normalidade dessa sazonalidade. Nós não temos informação de nenhuma demissão, nenhuma redução que tenha sido feita por conta da pandemia. Aí você vai perguntar, mas isso não vai acontecer? É difícil da gente pegar e falar agora. As empresas, as indústrias, elas vão atuar de acordo com a demanda do mercado. E nós sabemos que muita gente, infelizmente, está perdendo as suas vidas, mas muita gente está perdendo emprego também. E isso deve afetar o consumo e isso deve refletir nas indústrias. Mas, por enquanto, nós não temos informação de demissão por conta da pandemia. Presidente, o mercado financeiro estima uma queda no PIB brasileiro e é 5% para este ano. Qual é a projeção para a Zona Franca de Manaus? Olha, se a gente costuma falar, né, se o mercado brasileiro vai bem, a Zona Franca vai muito bem. Se o mercado brasileiro vai mal, a Zona Franca vai muito mal. O impacto para nós já deve ser sentido logo que nós percebamos um retorno do isolamento. Por enquanto é tudo muito nebuloso. E também é difícil você fazer um prognóstico, porque você não sabe qual vai ser o tamanho do impacto na renda, consequentemente no consumo da população. O que nós sabemos é que muitos hábitos mudaram, né? Inclusive de consumo. Aquela questão da compra por impulso, eu acho que deve mudar. As pessoas aprenderam a fazer compra sem sair de casa. A gente andava no shopping, de repente você via numa vitrine um negócio que você nem imaginava, mas acaba comprando por impulso. Eu acho que isso também deve mudar. Mas, de novo, nós temos que aguardar um pouquinho, ter um olhar positivo com relação ao momento pós-pandemia, porque eu tenho certeza que muitas lições foram aprendidas, muitas coisas vieram para ficar, a questão do home office e essa questão do hábito de consumo, mas nós somos pessoas também, né? Nós estamos saindo e vamos sair disso muito mais fortalecidos que antes, e isso vai afetar na composição da sociedade. E essa sociedade mais forte vai ajudar o Estado e o país a serem mais fortes também. Presidente, o comércio das capitais começaram a reabrir. Em Belo Horizonte e no sul do país já estão funcionando. Aqui em Manaus o comércio volta às atividades a partir do dia 1º de junho. Qual o cenário que a indústria trabalha para essa reabertura total do comércio? Então, a abertura aqui em Manaus e em São Paulo deve ser gradativa, né? Por semanas ou quinzenas e algumas atividades do comércio. É por isso que as indústrias já iniciam a retomada das suas atividades. A expectativa ela é positiva, somente aqui para nós, né? Positiva em vários aspectos. Primeiro que a segurança, pelos números que a gente tem acompanhado, e as informações que não são oficiais, mas que vêm de alguns estudos de especialistas que mostram uma queda na demanda por leitos, tanto clínico como de UTI aqui em Manaus, a queda no número de enterros, de óbitos também na cidade de Manaus. O interior deve ter uma curva um pouco deslocada, porque o vírus chegou depois por lá. Então, essa tranquilidade que nós temos, ela tem que estar também acompanhada de alguns cuidados que devem ser mantidos. Então, a utilização
do EPI, a máscara principalmente, o distanciamento social, o cuidado com a higiene, para que nós possamos passar por esse processo de reabertura sem o risco de um retrocesso. E se já tivermos um pico e isso vier a afetar a oferta de leitos, seguramente o gestor público pode tomar uma decisão de estender o isolamento, que é o que mais nós tememos, né? Então nós não queremos que isso aconteça. Isso depende também da consciência do cidadão de manter os seus cuidados para evitar que esse vírus volte a crescer aqui na nossa cidade. É uma consciência que precisamos todos ter, né? Aqui no Amazonas, no Brasil também e no mundo, né? Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco. Muito obrigada. Obrigado a você, Karine, Carlos, Cid. É sempre um prazer conversar com vocês. Uma boa noite a todos os ouvintes. Uma ótima noite. Obrigada. Boa noite, são 6 horas e 39 minutos em Manaus, e boa noite para você também que está sintonizado no melhor mix do Brasil. 18 horas. Bora então, Karine, vamos com a segunda da playlist de hoje. A gente vai aí, né, de Weekend, que é a música Blind Lights, né, que chegou aí no topo da parada Hot adulta. E tem de tudo, né? Do jeito que ela está, tem de tudo para crescer e ganhar aí, liderar as paradas musicais do mundo. Vamos para a segunda do playlist de hoje, do 18 horas, The Wicked Blind Lights. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, 6h43, lembrou o final dos anos 80, né? O Ahá, muito, né? Muito aqueles teclados The Weekend, a música Blind Lights, que você conferiu aqui em 100,7 no melhor mix do Brasil. Mix. Bom, agora nós vamos saber, né, se vai ou não chover nesta noite aqui em Manaus. E quem nos dá a previsão do tempo é Karine Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão é sim de pancadas de chuva de noite durante a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar pode chegar a 92%. Mix. Bom, e na manhã desta terça-feira, durante a inauguração da primeira ala especializada em saúde indígena no Hospital da Newton Lins, o governador do Amazonas, Wilson Lima, admitiu que o estado falhou no atendimento aos índios contaminados pela Covid-19. Pois é, e o estado do Amazonas tem 62% dos povos indígenas aldeados de todo o país. Com a pandemia, já foram registrados 452 casos confirmados da doença em indígenas, com 26 mortes, como explica a repórter Nathalie Moraes. Durante a inauguração da primeira ala especializada em saúde indígena na manhã de hoje no Hospital de Combate à Covid-19 na Newton Lins, o governador do Amazonas, Wilson Lima, admitiu que o estado do Amazonas falhou no atendimento aos índios acometidos pelo novo coronavírus. De fato, em algum momento nós tivemos dificuldades de fazer essa contabilização, e essa também é uma preocupação dos indígenas, porque muitos deles chegavam em unidades e não eram tratados e não eram diferenciados ou colocados ali como indígenas. E isso é importante para que a gente possa ter esse cômputo. E eu já determinei a todas as unidades que façam isso, que investigue se é indígena ou não, para que a gente possa ter esses números fidedignos. E aqui, naturalmente, eu faço um apelo a todas as etnias, também os representantes indígenas, que quando o indígena chegar em qualquer unidade de saúde, que ele também se identifique. O local tem uma sala de uso do pajé, com redes para adaptação cultural dos indígenas que serão atendidos. A ala indígena não é de atendimento livre, ou seja, não é possível que um indígena apresentando sintomas de Covid-19 chegue no hospital e seja atendido. Segundo o diretor do Departamento de Determinantes Ambientais da Saúde Indígena, Robson Santos, os pacientes que serão atendidos devem estar sendo realocados de outras unidades de saúde do interior e também aqui da capital. A pessoa não vem ao hospital direto, isso é um esclarecimento importante para a população. Senão as pessoas, amanhã está todo mundo aqui na porta, eu quero ser atendido. Existe uma regulação.
Isso não é a pessoa que decide se ela vem para cá. Ela tem que ir no porta aberta, ela tem que ir na UPA, onde quer que seja, para poder então ser regulada e entrar. Esse é um esclarecimento importante, senão amanhã tem uma fila aqui dizendo, olha, esse hospital não funciona, eu fui lá, ninguém me atendeu. Aqui no Amazonas temos 62% dos povos indígenas aldeados de todo o Brasil e já contabilizamos 452 casos confirmados de Covid-19 e 26 indígenas já foram a óbito. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o governador Wilson Lima foi parar nos assuntos mais falados do Twitter nesta terça-feira. Isso porque anunciou que vai reabrir o comércio em Manaus a partir do dia 1º de junho, ou seja, na próxima segunda-feira. Na rede social, os internautas fizeram muitas críticas negativas só a respeito da medida do governador. Além disso, também foram publicados vários comentários prevendo que o Amazonas vai ser alvo da próxima operação da Polícia Federal por causa da compra superfaturada dos ventiladores pulmonares, assim como foi feito hoje no estado do Rio de Janeiro com o governador Witzel, que é do mesmo partido de Wilson Lima. 18 horas. Bom, e o governador Wilson Lima decidiu mexer mais uma vez no comando da Secretaria de Saúde do Estado. Desta vez, quem sai é o número 2 da Secretaria, Ítalo Cortez, responsável pela saúde da capital. Cortez ficou apenas 40 dias no cargo e, para substituir, o governador nomeou o paulista Thales Stein Skincariol, que era o diretor do hospital de campanha da Newton Lins. A repórter Nathalie Moraes conta com detalhes essa história. Ainda em meio ao caos na saúde aqui no estado por conta da pandemia do novo coronavírus, o governador Wilson Lima nomeou na manhã desta terça-feira o médico paulista Thales Stein Skincariol como titular da Secretaria Executiva Adjunta de Atenção Especializada da capital, ligada à Secretaria de Saúde aqui do Amazonas, a Suzano. Até esta segunda-feira, o cargo era ocupado pelo médico amazonense Ítalo Vale Cortez, que havia assumido no último dia 23 de abril. Thales Skincariol atualmente era o diretor do hospital de campanha da Newton Lins. Atualmente, a Suzano tem como secretária Simone Papais, que também é paulista e teve seu pedido de demissão solicitado pelo Tribunal de Contas aqui do estado por descumprir recomendações do tribunal e por denúncias de superfaturamento na compra de respiradores comprados em uma loja de vinhos. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, essa Secretaria de Saúde tem algo muito nebuloso, né? Tem. Ninguém fica muito tempo no cargo, só deu para perceber. Já estamos aí no terceiro secretário de Saúde, que é a Simone Papais. Cargo já ocupado nesse governo pelo médico Rodrigo Tobias e pelo vice-governador Carlos Almeida Filho. E nesse cargo de secretário executivo adjunto para a capital, também já estamos no terceiro nome. Em alguma hora dessa aí vai vir a público o motivo real de tantas mudanças. Pois é, Cid, principalmente num período desses que estamos enfrentando, que é um período de pandemia, e a falta de continuidade justo na área da saúde é algo terrível do ponto de vista administrativo e de planejamento principalmente, né? E é por essas e outras situações que o Amazonas lidera o ranking nacional de piores do estado no combate à pandemia. E, Karemi, o que é mais espantoso ainda é o governador dizer em entrevista coletiva que o Amazonas, veja bem, teve um bom desempenho no combate ao coronavírus. Aonde, né? Todo o Brasil viu o descontrole desse sistema de saúde que aconteceu aqui no Amazonas, com pessoas morrendo nas portas dos hospitais e em casa por falta de atendimento médico. O Amazonas foi, sim, extremamente competente, está sendo no enfrentamento à Covid-19. Olha, Carlão, sem contar, né, que essa incompetência vem junto aí com as denúncias de corrupção. Ninguém pode esquecer isso. São várias denúncias que podem complicar muito, mas muito, a vida política aí do governador Wilson Lima. Mix. E o governo do Amazonas comunicou à Justiça que vai contratar emergencialmente uma organização social, a chamada OS, para assumir a gestão do Hospital Francisca Mendes, que é referência no estado em serviços de diagnóstico e tratamento cardiovascular, para substituir de forma temporária a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões, que também é uma OS. Segundo o governo, a ação é para que se tenha condições de planejar o novo modelo de gestão hospitalar
hospitalar. Esse comunicado é uma resposta à ação civil pública do Ministério Público Federal enviada pelo subprocurador-geral adjunto do Estado, Leonardo de Borborema Blach, e também pelo procurador do Estado, Luiz Eduardo Mendes Dantas. E uma das OS qualificadas pelo governo do Amazonas é o Instituto de Atenção Básica à Saúde, o IABAS, que está no epicentro da Operação Placebo, que foi deflagrada hoje pela Polícia Federal do Rio de Janeiro e São Paulo. E não é a primeira vez, né, que o IABAS está envolvido em escândalo de corrupção. Até hoje à tarde, né, o governo do Amazonas ainda não havia descredenciado o Instituto e já está apto a ser contratado aqui pelo Amazonas. Mas nós vamos ficar de olho. 18 horas. Agora 6 horas e 52 minutos, vamos conferir as atualizações da Covid-19 no estado do Amazonas com a repórter Nathalie Moraes. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, você ouvinte. Infelizmente, os números aqui no Amazonas voltaram a crescer. Foram 1.667 novos casos nesta terça-feira. O Amazonas chega a um total aí de 31.949 casos confirmados de Covid-19. E 71 óbitos novos foram registrados aí nas últimas 24 horas, totalizando aí 1.852 mortes. Nós temos aí também 24.445 pessoas que já se recuperaram da doença e estão fora aí do período de transmissibilidade. Falando agora do número de internados, o Amazonas tem hoje 498 pacientes internados confirmados com Covid-19 e outros 531 pacientes internados que são considerados aí suspeitos, que aguardam a confirmação do diagnóstico. A ocupação de leitos aqui no estado do Amazonas, nos leitos de unidade de terapia intensiva até esta segunda-feira, é de 82%. Falando agora do número no interior do estado, dos números de Covid-19 no interior, 17.547 pacientes testaram positivo para a Covid-19 no interior do Amazonas, em 59 municípios. Esses são os principais destaques desta terça-feira. Volto com você, Karime. Muito obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Bom, e o Brasil tem hoje 24.512 mortes causadas pelo Covid-19. E são 391 mil casos confirmados, segundo o último levantamento do Ministério da Saúde. Lembrando que, na semana passada, o Brasil atingiu o segundo lugar em número de casos de Covid-19 no mundo inteiro. Ele conseguiu ultrapassar os registros da Rússia e agora só perde para os Estados Unidos em números de casos da Covid-19 aqui no país. Bom, temos também uma outra informação a respeito dos casos aqui do Amazonas, a respeito dessa parcial, né? O número de mortes por Covid-19 aqui no Amazonas pode chegar a 3.194 mortes no começo de agosto. Isso de acordo com uma previsão do Instituto Paramétricas de Saúde e Avaliação, ligado à Universidade de Washington, nos Estados Unidos. Segundo a pesquisa, a projeção anterior era de 5.039 mortes. Em todo o Brasil, o número de mortes pela doença pode passar de 125 mil. No ranking dos estados brasileiros, o Amazonas aparece na 7ª posição com a maior ocorrência de mortes. Carlão. Também agora são 6 horas e 54 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Vamos encerrar então agora a playlist do 18 horas. Vamos lá, o projeto Axé, né? Dá pra ser tudo aí. Reúne artistas conhecidos nacionalmente para misturarem seus sucessos num único som. No final do ano passado, os cantores Rael e Vitão foram os convidados e trabalharam aí as músicas de sucesso Em Brasa e Envolvidão. Então vamos ver, aí a gente pode até conferir no YouTube, mas sim, vamos encerrar a playlist de hoje aqui do 18 horas com Rael Envolvidão. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Também a terceira da playlist de hoje, Rael Envolvidão. Mix.
Karime, 6h59, é isso? Exato, estamos nos finalmente do programa de hoje, 6h59, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Duas notícias de hoje devem chamar a atenção urgente dos órgãos de controle do Amazonas. O fato do IABAS, uma organização social habilitada pelo governador Wilson Lima, estar no epicentro da Operação Placebo da Polícia Federal, realizada hoje no Rio de Janeiro. E o fato do governo do Amazonas ter informado à Justiça que deve contratar sem licitação uma organização social para gerir o Hospital Francisca Mendes aqui em Manaus. O IABAS foi contratado por 835 milhões para gerir hospitais de campanha no Rio de Janeiro. A Justiça determinou buscas na casa do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que é do mesmo partido de Wilson Lima. Os investigadores falam em prova robusta de fraude nos processos que levaram à contratação do IABAS no Rio de Janeiro. Não há como não ligar uma coisa a outra. Mesmo após as notícias, o governo do Amazonas manteve o IABAS habilitado. A habilitação é uma decisão do governador do estado. O Amazonas já tem o prejuízo da contratação do Instituto Novos Caminhos para gerir hospitais no estado. A contratação levou à Operação Maus Caminhos. Os prejuízos aos cofres públicos, de acordo com o Ministério Público Federal, foi de mais de 100 milhões de reais. Por isso, é preciso toda a atenção dos órgãos de controle para tentar impedir atos prejudiciais ao Estado, principalmente na área de saúde, em plena pandemia de Covid-19. 18 horas. Sim, Karime. Agora sim, finalmente. Finalmente. Um beijo, gente. Muito obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Um beijo, Cid. Cidão. Beijão pra vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tudo bem, ficamos assim com mais uma edição do programa 18 horas. Continue bem, continue em 100,7 no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo e a gente volta com você amanhã com mais uma edição do 18 horas a partir das 6 da tarde. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.